Você tem tido na sua vida dificuldades de aflição? Na nossa vida nós estamos em certos momentos bastante aflitos, porque nós não sabemos como as coisas vão acontecer. Podemos também, em vez de chamar aflitos, podemos chamar de ansiosos. Mas eu queria hoje usar a palavra aflito porque ela combina melhor com aquilo que eu gostaria de ler de dentro da palavra de Deus. Diz assim, em Lucas capítulo 7, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Vamos olhar um pouco essa história pensando em aflição. Quando nós pensamos em aflição, nós temos que olhar um pouco nessa história quem eram as pessoas. Aqui tinha uma viúva, ou seja, no passado ela tinha já perdido seu marido. E como ela tinha perdido o marido, ela agora estava aflita, sem orientação, sem direção para aquilo que ela ia fazer. E normalmente uma pessoa quando ficava viúva, ela tinha muita dificuldade de sustento. Porque o marido era que trabalhava e trazia o sustento para dentro de casa, e ela deve ter lutado muito para conseguir se sustentar. E como ela já tinha um filho agora pré-adolescente ou adolescente, a esperança dela era que este rapaz ia ajudá-lo a sustentar a sua casa. Porque essa era a tradição judaica daquela época também. Só que agora este rapaz veio a falecer. Seu filho, o último apoio, foi-lhe tomado. Ou seja, muitas vezes em nossa vida, nós temos projetos, temos objetivos, temos orientações, temos coisas que nós queremos, e quando nós menos esperamos, essas coisas todas vão de uma direção que nós não sabemos exatamente o que acontece e o que não acontece. E aqui também tinha uma situação assim. Mas aqui aparece alguém no tempo certo. É interessante, Jesus vem de uma direção com uma grande multidão e um funeral vem vindo com uma outra grande multidão. E as duas grandes multidões se encontram. E é interessante, não se fala muito sobre a multidão em si, a não ser no verso final, quando fala do temor. Mas o que acontece é que tem alguém no meio desse grupo que vai resolver um problema. Os dois grupos se encontram e esse encontro talvez teria sido muito dificultoso alguns minutos anteriores. Sua grande compaixão, Jesus teve compaixão desta mulher. E ele diz para ela, não chore. Se você pensar humanamente, era uma frase que não precisava nem ser dita, né? Porque uma mãe perde um filho, lógico que ela vai chorar. E Jesus diz para ela, não chore. Eu vim resolver esse problema. E aí ele vai perto do caixão e diz para os homens, parem. Põe pôr o caixão no chão. E eles param. E eles olham para ele e dizem, o que esse homem quer? Quem é esse homem? O que ele veio fazer? De que forma ele veio agir? E na nossa vida é assim. Jesus age muitas vezes em nossa vida sem nós entendermos por que ele está agindo assim e o que ele quer e como ele quer agir em nossa vida. Mas ele age em nossa vida. Ele transforma situações que nós não imaginamos como serão transformadas. Nós muitas vezes somos tão aflitos que nós não conseguimos enxergar mal na nossa frente e muito menos enxergar o problema e resolver o problema. Mas Jesus está lá para resolver este problema. Jesus diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Jesus está conosco, nós podemos ficar muito tranquilos, porque sabemos que ele, de uma forma ou de outra, ele vai solucionar. Talvez não como nós queremos, mas ele vai solucionar.
Ele vai transformar a situação. Após as palavras não chore, segue as palavras de poder. Jovem, eu te mando, levante-se. E é interessante. A viúva que até agora chorava, de repente é a mulher mais feliz no mundo. Porque ela recebe seu filho de volta. Aquele filho que havia morrido, agora estava vivo novamente. Agora podia falar. Agora podia novamente conversar. Agora podia novamente trocar de ideia. E é interessante. O morto passou a falar. Para a mãe, nunca havia sido tão bom ouvir a voz dele. Todos aqueles que estão espiritualmente mortos também devem um dia começar a falar, porque Jesus quer transformá-los em pessoas novas em Cristo Jesus. E aí a mãe começa a glorificar a Deus, e quando a mãe começa a glorificar a Deus, a multidão inteira começa a glorificar a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor de seu povo. E essas notícias se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Todo mundo sabia do que estava acontecendo. Apesar de Jesus nunca ser daquele que ficava promulgando o que ele fazia de grandes coisas, as notícias correm, porque coisa boa você espalha sempre. Ainda mais uma coisa assim, o filho está morto e de repente ele está vivo outra vez. Quem não vai contar isso adiante? Qual é a mulher que vai ficar calada? Qual é o parente que vai ficar calado? Qual é o vizinho que vai ficar calado? Todos irão falar disso. Todos irão contar adiante. E as notícias correm de boca em boca muito rápidas. E elas são transferidas de uma para a outra e as pessoas na vizinhança sabiam. O que Jesus quer nos ensinar com isto? Ele quer nos ensinar algumas coisas. Nós somos mais ou menos assim também. Nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos problemas, e Jesus nos fez de nós novas pessoas. E o que Ele quer de nós? Que agora nós estejamos anunciando isso a outras pessoas também, contando a eles o que aconteceu em nossa vida, dizendo a eles, isto foi realizado em minha vida, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que Deus fez novas todas as coisas. Que Deus, em sua infinita graça, possa estar te abençoando e você possa glorificar este nome maravilhoso que é o nome de Jesus.